E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer uma resenha de um livro importantíssimo hoje, né? O 1984. Mas antes eu preciso deixar registrado aqui um agradecimento, né? O nosso canal, nosso canalzinho artesanal aqui, ele foi recomendado pela Tatiana Feltrin, que dispensa apresentações, né? Todo mundo que gosta de livros sabe quem é. Eu sou um grande fã. E eu descobri essa recomendação não foi por nenhum tipo de notificação, nem nada não. Eu acordei, fiz meu café, liguei o vídeo dela lá para assistir e, pô, a Tatiana vai resenhar o Stalingrado do Bivo, que legal. E tava assistindo o vídeo, tomando meu café, e lá pelas tantas ela fala o nome do nosso canal aqui e recomenda, né? E eu, sem acreditar. Então, assim, quem acompanha a Tatiana, né? Ela é uma pessoa admirável não só pelo trabalho dela, né, como booktuber, né, que ela não gosta dessa palavra, mas não só pelo trabalho dela como youtuber, mas porque ela leva uma jornada íntegra, né, muito de acordo com as convicções dela, né, isso é admirável. E ela se mostrou extremamente generosa, né, me deixou muito feliz no nosso canalzinho, que é um canalzinho artesanal, é um hobby, uma coisa que eu faço assim só por gostar mesmo de literatura, por gostar de conversar. Então, assim, fiquei muito feliz, lhe sou muito grato. Não sei se, se, se você vai ver isso, né, Tatiana? Mas lhe sou muito grato, muito obrigado por ter recomendado. E vamos em frente, né? Sou muito mais seu fã do que eu já era, né? Já assisti quase todos os seus vídeos e vou continuar na mesma pegada. Então, vamos trabalhar, né, para divulgar mais as coisas que a gente gosta. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui, um livro que se torna cada vez mais relevante. Eu diria um livro, inclusive, obrigatório para se entender tudo que está acontecendo hoje, né? A edição que eu tenho em casa, né? A gente sempre começa. Eu estou só com essa ediçãozinha aqui da LPM Pocket. E esse livro especificamente eu prefiro edições simples, né? Desde que a tradução seja decente. E eu vou explicar mais tarde por quê. É. Então, de que se trata esse livro? O George Orwell, ele é um inglês, nascido nas Índias Britânicas, né? E desde cedo ele manifestou nasceu em 1903, no começo do século XX, né? Um século em que as ideologias se digladiaram, né? De forma brutal, né? Não só no cenário europeu, mas no mundo todo. E o George Orwell, desde do seu desenvolvimento, né? Do seu crescimento nas Índias Britânicas, ele já foi muito politizado, ele teve uma consciência social muito grande. E essa consciência social, ela se manifestou como era comum na época através do marxismo, né? Ele se mostrou muito simpático às ideias socialistas, né? Às ideias comunistas, e a ponto, inclusive, de lutar uma guerra que não era dele. Lutou na guerra da Espanha, né? Lutou lá dos republicanos, que na realidade eram comunistas, não eram republicanos. Levou uma bala no pescoço, que isso debilitou a saúde dele pro resto da vida, né? Então ele passou, isso precisa ser abordado, né? É muito interessante. Ele foi muito seduzido por a consciência social dele, ele o tornou simpático a essas ideias, né? E ele sempre levou uma vida muito módica, né? Nunca ligou para nada material. Ele sempre foi um cara. Ele viveu os anos 20 em Paris, né? Os anos 20 que foram os anos 20, os anos 30 foram abordados nesse canal em vários vídeos, né? Aquela época áurea, né? Mas não se pode dizer que ele foi parte da geração perdida, nem daquele movimento, porque a obra dele não floresceu naquela época. A obra dele floresceu bem depois e em outro tipo de contexto e abordando outro tipo de coisa. Mas ele estava lá, né? Ele estava lá, viveu, deve ter cruzado, deve ter sentado naqueles cafés, deve ter cruzado com aquelas figuras todas, com a Gertrude Stein, com Hemingway, com todo mundo lá. É, e após
lutar na Guerra da Espanha. Ele continuou trabalhando como jornalista, escreveu alguns romances de menos expressão, até escrever as suas duas obras máximas, né, que é a Revolução dos Bichos, em 1984, que somadas venderam mais do que 2 livros de qualquer outro escritor. Né? É, existiram escritores que produziram livros que venderam mais do que as obras dele, mas não 2, um só. Né? Então essas obras abordam mais ou menos a mesma temática. Ela usa através da alegoria e a outra através da ficção. Elas dissecam o modus operandi dos regimes totalitários, né? A forma como os regimes totalitários dominam as pessoas, né? Através da mentira, através da falsificação da realidade, né? A falsificação da realidade é usada para quebrantar o nosso espírito, né? E de que trata esse livro especificamente? A história é a seguinte: num futuro distópico, o livro foi escrito em 49, mas a história se passa no futuro, em 1984, que em 1949, 84 era o futuro. E mostra a Inglaterra sobre o domínio de um regime totalitário, né? E um regime totalitário ao extremo. Então o personagem principal é o Winston Smith, um indivíduo solitário que mora sozinho e trabalha para esse regime, em um dos ministérios, né? E esse regime ele é tão extremo que ele controla as pessoas de uma forma... Até em casa você tem dispositivos eletrônicos para lhe controlar, que hoje até existe, né? Câmera de vigilância, reconhecimento facial, esse tipo de coisa, mas na época não existia. Né? Na época que o livro foi escrito, ele não existia. Então, como o escritor é muito bom, ele vai descrevendo e mostrando essa opressão em que as pessoas viviam, né, totalmente controladas pelo regime. O regime controla completamente a linguagem, controla completamente a nomenclatura, e através da força ele muda a percepção de realidade das pessoas. Né? Por exemplo, o Ministério da Guerra é chamado Ministério do Amor, né? O Ministério da Propaganda é chamado de Ministério da Verdade, e por aí vai, os nomes são todos invertidos. Né? E o nosso Winston trabalha justamente no Ministério da Verdade, que é um ministério que tem a finalidade de falsificar a realidade, né? Mudar a história, contar a história do jeito que é interessante para o regime. Né? Isso acontecia no regime soviético. Então, em algum momento, o nosso personagem Winston, que leva aquela vida rotineira, né? Com muito cuidado, para não falar nada, para viver, para não ser perseguido, para não ser preso, não ser morto, ele conhece uma mulher que também trabalha para o regime. E essa mulher começa a se comunicar com ele de uma forma bem sorrateira. E resumindo bem muito, eles começam a se encontrar e floresce um amor entre eles. E o interessante é que o escritor nos conduz, do mesmo jeito que o escritor nos transmite aquela opressão, que a gente vai lendo o livro carregado no começo, quando a gente percebe como as pessoas viviam. E quando esse amor floresce, o escritor consegue também transmitir na gente esse florescimento. A gente se eleva quando vê nascendo no meio daquele deserto de emoções, né, um sentimento tão bonito. E a gente se enche de esperança. A gente se enche de esperança, eles começam, a percepção deles começa a se expandir. Eles começam a ver que não tem o menor sentido aquela vida, aquele regime. E a gente vai se enchendo de esperança, a gente vai acompanhando os personagens, a gente vai também saindo daquela opressão que eles estavam e se enchendo de esperança em relação ao futuro, digamos assim, né? E em determinado ponto eles encontram um terceiro personagem chamado O'Brien, que também trabalha para o governo, mas num cargo mais alto, e começam a articular junto com esse O'Brien, começam a articular contra o regime, né? E a partir daí,
Eu não gosto muito de dar spoiler, né? Eu gosto mais de dar uma série de informações de apoio, mas a partir deles leva um choque de realidade muito grande, né? O sistema mostra realmente a força dele e seus verdadeiros métodos que vão muito além do que parecia, né? A inescrupulosidade vai muito além do que parecia no início. E, e a história em Lis Gerais é essa. Então, o que se pode dizer a respeito desse livro? Em primeiro lugar, é muito interessante observar como o autor partiu de uma condição de simpatizante marxista a ponto de entregar a vida dele numa guerra que não era dele, ao outro extremo, de escrever um livro que até hoje é um dos maiores manifestos contra os regimes totalitários no mundo, né? Então, assim, em que ponto o George Orwell mudou a perspectiva dele? Porque hoje é muito fácil você saber o que é o comunismo, né? Você saber o que são os regimes totalitários. Está cheio de informação na internet. Com a queda da União Soviética, milhares de obras foram escritas, tem muita literatura aí, só não sabe o que é o Holodomor quem não quer, só não sabe quais são os métodos que eles utilizaram repetidamente em vários países, quem não quer, porque está tudo aí. Mas naquela época era muito difícil, né? Naquela época você só tinha as doutrinas, e as doutrinas são belíssimas, né? Manifesto do Partido Comunista, etc, etc. Então, como foi que naquela época ele ocorreu esse switch, né? Qual foi o turning point que o George Orwell deixou de ser um guerrilheiro comunista, literalmente, para ser um autor que consegue dissecar tão bem o modus operandi dos regimes totalitários, né? Então, as hipóteses mais fáceis são duas. Em primeiro lugar, o fato dele ter servido na Espanha, né? A Guerra Civil Espanhola, está aqui literatura de apoio, inclusive já serve como literatura de apoio porque os sinos dobram também. Batalha pela Espanha do Bívoro. Guerra Civil Espanhola, os principais heróis militares da Segunda Guerra Mundial pela União Soviética participaram da Guerra Civil Espanhola. Então não foi uma guerra de republicanos contra o fascismo, não, foi uma guerra do comunismo contra o fascismo. A União Soviética estava lá dentro muito forte. Então ele teve o primeiro contrato com o regime soviético lá dentro, servindo ao regime, né? Ele serviu ao regime na Espanha. Então ele começou a ter contato com o que era o regime lá dentro, servindo na guerra, né? E tem outra hipótese também, né, que se soma a essa. Esse livro aqui, que vai ser resenhado no canal, também, Fome Vermelha, da Anne Applebaum, ela trata do extermínio pela fome que os comunistas, que os soviéticos submeteram à Ucrânia nos anos 30, né, o Holodomor. Esse livro trata disso direitinho. E um capítulo desse livro tem a história do jornalista Gareth Jones, o jornalista galês que conseguiu furar o bloqueio do Stalin e se infiltrou na Ucrânia, isso nos anos 30, e documentou tudo que estava acontecendo lá. Em retorno à Inglaterra, o Gareth Jones foi completamente boicotado por tudo e por todos, né? Existiam muitos simpatizantes comunistas na Inglaterra, o governo não queria, a Grã-Bretanha não queria ter problema com a Rússia, porque as tensões com a Alemanha estavam aumentando muito nos anos 30, então eles não queriam mais problemas. Então tudo que o Gareth Jones quis denunciar para o Ocidente, ele não teve voz, ele foi boicotado. Mas ele sentou com George Orwell, né? Inclusive tem um filme sobre a vida do Gareth Jones, esse filme estava no Netflix, não sei se ainda está, um filme obrigatório, na minha opinião, chama-se A Sombra de Stalin, né? Que o George Orwell é um dos personagens do filme. Ele mostra vários encontros entre o Gareth Jones e o George Orwell, no qual o Jones retrata tudo que está acontecendo na Ucrânia, né? Então, aos poucos, o George Orwell foi passando por um processo de expansão da percepção tão maravilhoso que ele conseguiu, como ninguém, dissecar todo o modus operandi do regime totalitário, a forma como os regimes totalitários alquebrantam o espírito das pessoas, né?
E essa transformação resultou nessa obra aqui, uma obra obrigatória, cada vez mais relevante, né? E assim, eu particularmente, eu prefiro, esse livro aqui tem milhares de edições, milhares, os livros mais editados do mundo, mais publicados no mundo. E eu prefiro as que não tem muito texto de introdução. Porque aqui fica, tudo bem que é um livro, é uma ficção científica, ele faz uma crítica a todos os regimes totalitários, né, de uma forma geral, mas muito mais especificamente ao comunismo, né? Tá, todas as referências estão aqui, o Big Brother, o bigodão do Big Brother, o Stalin, o Gold, né, o Trotsky, que era o inimigo do regime, que rompeu com Stalin, né? Então aqui ele está criticando principalmente o comunismo soviético, né? Então você tem edições disso aqui que o cara tem um texto de introdução querendo lhe convencer que ele está falando de outro tipo de regime. Quando é uma ofensa à nossa inteligência, né? Porque quem tem o mínimo conhecimento histórico identifica aqui milhares de referências ao comunismo soviético, né? Outra curiosidade em relação a esse livro é o seguinte, ele já faz parte do imaginário da cultura popular, né? O personagem Big Brother, a quem a tudo vê, quem a tudo vigia, ele deu esse nome, a origem do nome daquele programa popular Big Brother, que tem uma câmera olhando todo mundo naquela casa lá, é 1984, é o Big Brother do 1984, né? Que é traduzido erroneamente por Grande Irmão, né? Que não é que seja uma tradução errada, é porque no original Big Brother significa irmão mais velho, no sentido de cuidar, aquele que olha por você, aquele que cuida de você. E quando você traduz como grande irmão, perde completamente o sentido original, né? Na realidade, essa expressão Big Brother tem muito mais sentido em inglês do que na nossa língua, em português. E o livro, como romance, ele é muito legal, é uma leitura muito legal. Eu gostei muito de ler esse livro, né? Eu vi até uma resenha que quem diz que o livro é muito legal é porque não leu, mas eu li várias vezes. É um livro sombrio, é um livro pesado, é um livro que me leva no inferno, depois no céu, depois no inferno de novo. Mas é uma leitura muito boa. É um livro que você lê rápido, não é um livro difícil de ser lido. É um livro muito bem escrito, né? Ele é um grande escritor, o George Orwell. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo esse nosso encontro, e a gente vai reativar nosso canal, né? E, e aguardem aí que a gente vai estar resenhando aí tanto livro quanto quadrinhos, que é o que a gente gosta. Um abraço.